Matilde da Bélgica, uma rainha com seus próprios planos. Senhoras e senhores, os ODS expressam uma mensagem forte e poderosa: esperança para o nosso futuro. É por essa razão que ela luta, tanto no país quanto no exterior, com tanto amor. O Palácio Real de Bruxelas. Sim? O escritório da rainha. Quanto trabalho! Hoje ela tem de cumprir uma velha tradição: assinar cartões de aniversário para cidadãos belgas que estão prestes a completar seus 100 anos de idade. Ninguém tem permissão para interrompê-la. Era o meu marido. Matilde tem sido a mãe da nação e primeira-dama da Bélgica desde 2013. Um toque de glamour faz parte do trabalho. Mas o que mais o povo poderia esperar de sua rainha? Não há nada estipulado sobre isso na Constituição belga. Ela é a rainha dos belgas. Ela não é a rainha da Bélgica, ela é a rainha dos belgas. Acho que muitas pessoas a veem assim e creio que ela desempenha esse papel. A realeza moderna não é apenas sobre o título e a aparência, mas também sobre para que você está contribuindo. O Castelo de Laeken, a residência da família real. Os preparativos estão em andamento para o banquete. É a primeira visita de Estado de um presidente da França em 47 anos. Sr. Macron. Como a dama da casa, ela cuida dos detalhes, oferecendo incentivo aos gerentes de hotel em treinamento. Boa sorte. Estou certa de que será maravilhoso. Vamos dar nosso melhor para mostrar à França do que os belgas são capazes. Matilde é uma total perfeccionista. Ela exige muito de si, mas também dos outros. Sua equipe, por exemplo. Ela espera que eles demonstrem tanta dedicação e profissionalismo quanto ela. À noite, tudo correu como planejado. As visitas de Estado são vistas como uma expressão de relação amistosa entre países. E imagens como esta mostram exatamente o que significa ser um país representado por um rei e uma rainha. É o tipo de trabalho para o qual não existe experiência prévia nem nada para que se compare. Você faz o que pode, mas eu não acho que haja alguma descrição precisa sobre o cargo. Acima do que ela faz ao lado do rei, ela tem diversas atividades próprias. E o resultado final é, logicamente, um alcance mais amplo que faz a instituição se destacar como deveria. Como eu disse, é um tipo de trabalho para o qual realmente não existe nenhuma experiência prévia. Uma monarquia moderna requer trabalho em equipe. Mas Filipe é o rei. Ele é o número 1 do país. Mas mesmo sem poder político algum, o rei assina leis, supervisiona a formação do governo e reforça a união no país. Viva o rei! A rainha é sua maior aliada em campo. Ela realiza 250 compromissos oficiais todo ano. Apesar de a Constituição não mencionar um número 2, isso abre diversas possibilidades para ela, como suas iniciativas próprias de trabalhar com crianças, por exemplo. Ela quer ajudá-los a combater o bullying. Seus estudos prévios em psicologia se mostram úteis nessa questão.
Na cidade flamenga de Malinas, alunos aprendem a falar abertamente sobre isso. A presença da rainha ajuda a realçar o problema. As crianças adoram e sentem-se motivadas a dialogar. Todas queriam abraçar a rainha no final. As crianças estão cantando Parem com Bullying. Novas formas de mídia trouxeram novos perigos à vida das crianças. Vários deles estão à mercê dos comentários odiosos da internet. A rainha dobrou seus esforços nessa luta. O bullying é um grande problema. A rainha entende o trauma que pode emergir como resultado, pois ela tem uma consideração especial pelas crianças afetadas e também porque ela se preocupa com a saúde mental delas. O bullying pode ter consequências graves, incluindo o suicídio entre os jovens. Vocês jovens passam muito tempo online. No Facebook, na primeira mensagem de vídeo da rainha, Matilde faz um apelo às crianças em sua própria linguagem e pede por respeito mútuo. Bullying na internet é realmente chato. É uma questão sensível. A família real não tem a permissão de se expressar sem o apoio do governo. Então, quando a rainha fala publicamente assim, todos sabem, isso é algo especial. Davos, na Suíça, o palco anual para o Fórum Econômico Mundial. É aqui onde os poderosos do mundo se encontram para discutir sobre o futuro de nosso planeta ecológica, econômica e politicamente. A rainha Matilde é uma convidada regular. Ela é uma modelo e tem experiência em falar sobre os problemas que fazem sentido para as pessoas. Ela se conecta, se identifica e consegue comunicar nossos objetivos. Isso é sobre ativismo, sobre unir corações e mentes por trás das ações que precisamos tomar. Ela é uma voz global e é isso que nos ajuda a promover a universalidade dos nossos planos. A rainha tem sido uma representante da ONU desde 2016. Juntamente com outras figuras globais, ela promove os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a luta contra a fome, pobreza e mudança climática e por melhor saúde e educação. A tão chamada Agenda de 2030, a rainha conhece bem. Não há país no mundo que possa dizer, posso resolver isso sozinho. Todos entendem que é preciso trabalhar em equipe para resolver isso. Essa é uma das mensagens que ela traz. Na Bélgica, tivemos várias pessoas do mundo econômico e corporativo que ela basicamente arrastou a essa agenda em desenvolvimento sustentável. 2030 vem logo aí. O mundo precisa mudar agora, diz a rainha. É mais fácil para ela se pronunciar do que para muitos políticos. Ela foi reconhecida pelas Nações Unidas, considerada por muitos como alguém que está convicta de que todos os objetivos do desenvolvimento sustentável são importantes. A Bélgica tem muito orgulho do papel que ela exerce. Matilde já se habituou à sua posição de rainha, que teve início quando seu marido Filipe foi proclamado rei em 2013. O rei Ele é chefe de Estado de 11 milhões de belgas e alguns falantes de alemão. Eu juro preservar a independência do país e a integridade de seu território. Nós ficamos no ar de manhã cedo até tarde da noite, quase 24 horas seguidas. Cobrimos cada minuto daquele dia.
É claro, o rei foi quem subiu ao trono, mas sempre com Matilde ao seu lado. Ela não tem cargo oficial algum, mas é a parte da equipe real. Temos a impressão de que eles dividem a coroa e de que ela ama o seu trabalho. Um novo capítulo na história da Bélgica. Exatos 182 anos desde o dia em que um príncipe alemão da Alta Francônia se tornou o primeiro rei dos belgas. No Castelo Real de Bruxelas, há traços de sua ancestralidade alemã por toda a parte. Hoje, a Rainha Matilde é a dama da casa. Ela nos recebeu com exclusividade. Bom dia, madame. Bom dia, majestade. Fico encantada em recebê-los no Castelo Real de Bruxelas. A rainha também nos mostra os ancestrais alemães no Salão de Coburgo. Conhecer a árvore genealógica é uma das competências do seu trabalho. Em 1831, o rei Leopold se tornou o primeiro rei da Bélgica. Ele se casou com a princesa Louise Marie de Orleans, filha do rei francês Louis Philippe. Estes são seus pais, Francis, duque de Saxe-Coburgo-Saalfeld, e sua esposa, princesa Rose. Graças a alguns casamentos estratégicos, a família Coburgo ascendeu e se tornou a mais importante dinastia europeia, especialmente através do casamento do sobrinho de Leopold com a rainha britânica Victoria. Todos sabemos o resto da história. Tiveram um casamento feliz e vários filhos que se juntaram a diversas famílias reais europeias por meio do casamento. Há uma pintura que a rainha gosta em particular. Dizem que esta pintura foi feita por Leopold I. Ela mostra uma cidade imaginária. Leopold era talentoso e amava pintar, e esse talento ainda persiste em nossa linhagem. O talento da pintura? Meu marido é um ótimo pintor. Não consigo julgar de maneira imparcial, mas eu amo a maneira como ele pinta. Matilde é a primeira rainha belga a realmente ter nascido belga. Nascida em 1973 como Mathilde du Decamps d'Acaux, ela cresceu em um castelo em Valônia. Seu pai foi parte da nobreza belga e sua mãe é uma condessa polonesa. Ela foi profundamente influenciada por sua infância nas Ardenas, um cenário repleto de memórias das maiores batalhas das duas guerras mundiais. Aqueles que crescem aqui sentem o peso da história. A casa de seus pais foi parcialmente destruída durante a ofensiva das Ardenas. É uma região que sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo que a rainha não pertença à geração da guerra, ela conhece o país e a sua história política, social e cultural. Durante a Primeira Guerra Mundial, Flandres foi um grande campo de batalha. A Porta de Menina e Prés Flamenca tem sido um memorial para as vítimas da guerra desde 1924. No 100º aniversário do fim da guerra, em 2018, o rei e a rainha também estiveram presentes. As pétalas são recordações das papoulas que desabrocharam nos campos quando a guerra foi declarada. Centenas de milhares perderam suas vidas lá. Uma catástrofe de grande influência para os belgas e para o mundo. 100 anos atrás, seus antecessores fizeram tudo a seu alcance para impedir que isso acontecesse. Bruxelas, 1914. No início da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava prestes a marchar até a França, atravessando a Bélgica neutra. No Palácio Real, Albert I reinava. Sua esposa, Elizabeth, era originalmente da Baviera, uma sobrinha da Imperatriz Sissi.
Ela da casa de Wittelsbach, ele da casa de Saxe-Coburgo. Apesar de sua descendência alemã, eles são belgas e querem defender a neutralidade da Bélgica e, dessa forma, evitar a guerra. Para Albert e Elizabeth, uma guerra é inconcebível. E é por isso que escreveram para o imperador da Alemanha em alemão. Vossa Majestade e querido primo, a Bélgica vem sendo independente há mais de 80 anos e nosso país está cuidadosamente observando seus deveres internacionais. Vossa Majestade deu à Bélgica a garantia do respeito à neutralidade. Com essa confiança, permaneço sempre ao seu lado, primo Albert. Apenas imagine, eles estão no Palácio Real, Albert escrevendo a carta e Elizabeth usando um dicionário para certificar-se de que eles encontrem as palavras certas para ajudar a manter a paz. Mas foi em vão. No dia 4 de agosto de 1914, os soldados alemães marcharam pela Bélgica. Eles ocuparam Bruxelas no dia 20 de agosto. O rei Albert e seus soldados deixaram a cidade 3 dias antes, refugiando-se no litoral belga. A rainha Elizabeth acompanhou o rei e suas tropas, uma decisão incomum para aquela época. Eles desafiaram os protocolos, como a tradição de se referir em terceira pessoa sobre o rei e a rainha. Em vez disso, eles costumavam dizer minha esposa, e ela se referia a ele como meu marido. Esses são pequenos detalhes que mostram que os dois eram um ótimo casal. Ela nunca deixou dúvidas quanto ao lado onde ela estava. A cidade de De Pan. Aqui o exército belga reivindicou um pequeno território. A apenas 12 quilômetros da linha de frente, um hospital militar foi construído. A rainha Elizabeth mandou seus 3 filhos para a Inglaterra. Ela visitava os feridos quase todos os dias, mas nem todos concordavam com isso. As pessoas pensam, isso teria sido bem visto pela população. Mas esse não foi o caso. Nessa época, ser enfermeira, para alguém desse nível, não era realmente bem visto. Foi esse sentimento que ela transmitiu. Vamos seguir seus passos. Várias moças, aristocratas e da burguesia se uniram a ela. Sua reputação a precede na Bélgica até hoje. A enfermeira real. A rainha Matilde tem muita admiração por sua antecessora e pelo seu pragmatismo. Elizabeth tinha um bom entendimento sobre o mundo da medicina. Por quê? Porque seu pai era um oftalmologista. Ela teve uma grande influência na família real belga. Aqui podem ver um busto seu sobre a lareira. Ela faleceu em 1965. Meu marido ainda tem vagas memórias sobre ela. Ela habita nossas memórias, pois nossa filha carrega o seu nome, Elizabeth. É um nome que ambos gostamos muito, meu marido e eu. A princesa herdeira Elizabeth, filha mais velha da rainha, deu um breve discurso em 2014, aos 12 anos de idade, ocasião em que ela falou um pouco de alemão. Um pedido de paz. Está nas nossas jovens mãos levantar nossas tochas e formar uma muralha de luz como a que temos hoje. Ela foi aprovada. O castelo de Laeken, com suas famosas estufas, é a residência oficial da família real. O casal real tem 4 filhos. No começo da década de 90, a Bélgica atualizou sua ordem de sucessão. Não é o primeiro filho homem quem herda o trono, mas sim o primogênito, neste caso, a princesa herdeira Elizabeth, que um dia se tornará a rainha da Bélgica. Manter o equilíbrio entre família e profissão é um desafio que Matilde também enfrenta. Ela tem dias longos, trabalha muito e, ainda assim, mantém uma aparência impecável.
como se tivesse acabado de voltar de férias. Ela quer ser forte, ser modelo. Sua família é com quem ela pode esquecer o estresse diário. E isso funciona perfeitamente. E sua família parece estar bem feliz com isso. Em público, cada passo dela é inspecionado, incluindo como Matilde cumpre seu papel como mãe. Ela tem uma equipe, é claro, mas é muito importante para ela estar lá com os seus filhos. Mesmo que ela esteja do outro lado do mundo, nenhum dia se passa sem que ela faça ao menos uma ligação ou tenha por Skype para saber como eles estão, como foi na escola, como vão as coisas em casa. Ela é boa nisso, mas também é muito exigente. Tocar piano, por exemplo, ela mesma só aprendeu quando adulta. A música é muito importante para mim e para a educação dos meus filhos. Eu os encorajo a tocar. 2 tocam piano, 1 toca saxofone, que é um típico instrumento belga, e a mais nova toca violino. Tradição e modernidade. Ninguém escapa da paixão da rainha pela música. Ela leva todos a concertos, tanto crianças como adultos, e colegas da realeza como máxima. Matilde é presidente honorária da competição Rainha Elizabeth, nomeada em homenagem a Elizabeth de Baviera. A rainha não está governando. Na França, eles dizem: o rei reina, porém não governa. No nosso caso, nós, justamente com o comitê e o conselho, estamos liderando, mas nós a mantemos informada de tudo. É claro que, se quisermos o apoio dela, devemos atender a certos critérios. Um dos primeiros é, obviamente, a excelência. Quando o assunto é música na residência real, Matilde assume a liderança. Eu assumi esse papel em 2014. É um trabalho muito importante para mim. Apoiar todos estes jovens talentos que dedicam todo o seu amor à música. Eu vou lá sempre que posso. Eu também amo descobrir novos talentos. Se a monarquia quer permanecer relevante, ela deve se adequar aos novos tempos. A rainha Matilde precisa provar a sua competência e ela está preparada para o desafio. Ela trouxe um passado de profissionalismo aos trabalhos. E isso superou todas as diferenças comparando ao que aconteceu antes. Quando ela atua ativamente, ela se envolve bastante. Ela acredita no que faz e, se ela faz algo, ela quer dar algo do seu melhor. E isso também significa que, independentemente de onde estiver, acha sempre as palavras certas. Você é o professor? Você tem muita coragem de trazê-los todos aqui. Não tem medo de perdê-los? É sua primeira vez aqui? Ah, bom dia. Ao visitar a Feira de Livros de Bruxelas, a rainha precisa manobrar entre todas as línguas nacionais. A Bélgica é dividida em regiões, tanto culturais quanto políticas. Há quase 6 milhões de flamengos, comparado a cerca de 4 milhões de valões francófonos. Bruxelenses são bilíngues, enquanto no leste eles também falam alemão. A minoria alemã na Bélgica, os belgas do leste, são os belgas mais leais, pois os belgas do leste são muito unidos em apoio à Bélgica, ao país da Bélgica. E o casal real é o símbolo desse país. A família real procura equilíbrio e defende a união, mas são cobrados diariamente para que provem que seu trabalho é benéfico para o país. A Bélgica ainda é relativamente nova.
Fundada em 1830, nesses tempos, a política global era controlada por monarquias. Se pudéssemos começar do zero, provavelmente não teríamos uma família real. Mas não estamos começando do zero. Há uma certa tradição de estabilidade e de imparcialidade também. Essa é a pessoa que tem um papel público, mas que figura acima da política cotidiana. De acordo com um estudo recente, 3/4 da população são a favor da monarquia. E para compensar os que desaprovam, o rei tem sua esposa. Eu sabia que o diretor executivo era um nacionalista flamengo. Ele não gostava da família real. Ela cativou os corações de todos, pois havia estudado bem essa organização e também por estar aberta a várias ideias. Eu conversei com o diretor executivo depois e perguntei: "O que você achou?" E ele disse: "Talvez eu mude de ideia. Eu realmente sou um nacionalista flamengo e não vejo o benefício de ter uma família real, mas ela é extremamente competente." Por 20 anos, ela tem estado ao lado do rei belga. Mas ninguém sabe como tudo começou. Como Philip e Matilde se conheceram ainda é um segredo, ninguém sabe. Mas eles frequentavam os mesmos círculos, o mundo da nobreza, e eventualmente você acaba conhecendo a família real por lá. Matilde começou a estudar terapia de fala em Bruxelas e depois psicologia na Universidade Católica de Louvain. Quando ela conheceu o então príncipe herdeiro aos 23 anos, ela já tinha seu próprio consultório de terapia da fala e era bem discreta. Em público, todos achavam que sabiam sobre a vida amorosa de Philip, com quem ele se casaria, se estava apaixonado ou não. É impressionante o que líamos nos jornais. Estavam todos errados. O segredo foi guardado até o último minuto. Quando Philip apresentou Matilde, ninguém sabia que a relação já durava algum tempo. Foi sensacional. O casal também convidou a população para sua festa de noivado em 1999. Foram 4 horas ao vivo na TV. Esse evento foi seguido de visitas inaugurais pelas províncias. Um teste para a futura noiva. O casamento foi aprovado pelo parlamento belga, mas Matilde ainda precisava conquistar o povo. O tour impulsionou a popularidade da monarquia. A química entre ela e o povo belga foi perfeita desde o começo. Alguns comentaristas falavam de uma matildomania. Para o rei, foi um grande trunfo ter uma rainha tão popular a seu lado, uma que lida naturalmente bem com as pessoas. No dia 4 de dezembro de 1999, apenas 3 meses depois de seu noivado, Mathilde du Decan-Decaux e o príncipe herdeiro Philippe caminharam até o altar. Foi o último casamento real do século XX. E suas competências linguísticas foram testadas novamente, um juramento de lealdade em flamengo. Philippe, neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. Ela se tornou então a princesa herdeira. Suas antecessoras sabiam bem o que isso significava. Sua sogra, a rainha Paola, e a rainha anterior, rainha Fabiola. Fabiola casou com o rei belga Baudouin em 1960. Eles formavam par perfeito. Baudouin se tornou rei aos 21 anos. Ele então passou 9 anos em busca da mulher certa. Fabiola engravidou 5 vezes, mas teve abortos espontâneos em todas as 5. Uma tragédia para ela e para a monarquia. Um dia, durante o discurso para a nação, ela declarou que entendia o porquê ela não tinha filhos. Era para que pudesse ter um coração grande para todas as crianças da Bélgica. Foi uma maneira muito elegante de aceitar o seu destino.
Fabiola se tornou a mãe de todos os belgas. Paola, a mãe de Philippe, é casada com Albert, o irmão do rei Baudouin. Ele não estava nem perto da fila de sucessão ao trono. No entanto, Baudouin morreu inesperadamente em 1993. Era Philippe quem deveria ter ascendido ao trono, mas o novo monarca devia ser casado. Então o pai de Philippe assumiu seu lugar como Albert II. Uma surpresa para todos. Mesmo o antigo primeiro-ministro tinha certeza de que Philippe sucederia o rei Baudouin. Paola também não esperava ser rainha um dia. Ela não queria isso. Ela não queria todas as responsabilidades que vêm com o trabalho. Mas quando Paola se tornou uma rainha, ela acabou se acostumando com o cargo. Eu não estava nem um pouco preparada e estava com medo de todos perceberem quão tímida eu era, admitiu a rainha Paola. Mas a nova responsabilidade também tinha suas vantagens. Paola e Albert haviam passado por uma longa e complicada fase em seu relacionamento e estavam à beira de um divórcio, mas conseguiram se reconciliar. Eles se amam, são próximos e, como rainha, Paola poderia trabalhar apoiando Albert, bem como atuar em atividades de seu próprio interesse. A pressão pública a forçou a agir. A Bélgica estava abalada por um escândalo sobre abuso infantil no meio da década de 90, o caso do Tro, um serial killer que aprisionava e abusava de garotas entre 8 e 19 anos de idade. 4 faleceram e apenas 2 sobreviveram. O fracasso das autoridades gerou uma crise nacional. O caso do Tro afetou toda a Bélgica. A rainha Paola e o rei Albert haviam acabado de chegar de viagem quando os corpos das garotas desaparecidas foram encontrados. Receber os pais e ouvi-los era algo importante. A rainha e o rei demonstraram preocupação e solidariedade não só pelas crianças, mas também pelos pais e familiares. A Fundação Child Focus para crianças desaparecidas e sexualmente exploradas foi fundada. Eles mantêm uma linha de auxílio para vítimas e parentes e os apoia com educação e prevenção. A rainha Paola se tornou sua patronês. A rainha Paola ficou extremamente entristecida pelo que aconteceu. Ela demonstrou solidariedade pelas vítimas. Quando o rei Albert abdicou, vários pais ficaram muito tristes, pois o rei e a rainha significavam muito para eles. Eles foram um verdadeiro conforto para os pais das crianças desaparecidas e assassinadas. Esse era um vazio enorme que Matilde teria de preencher. Como rainha, ela assumiu a posição de patronês de sua sogra Paola. Como psicóloga treinada, ela tem a experiência necessária. Quando a rainha Matilde assumiu, foi muito importante para ela se manter ativa. Ela queria estar presente em nosso trabalho. Ela estava muito interessada em tudo o que fazíamos online. A rainha Matilde é mãe de jovens crianças e adolescentes e isso, somado ao fato de ser uma psicóloga, faz desse assunto algo que atrai seu interesse. Ela também sabe como lidar com vítimas e como se dirigir a elas. O bastão foi passado de rainha para rainha. Em sua abdicação em julho de 2013, o rei Albert agradeceu sua esposa Paola. A rainha Paola sempre me apoiou em meu trabalho pelos últimos 20 anos. Eu a agradeço muito por isso. Obrigado e um grande beijo. Agora Matilde é a nova rainha da Bélgica. Para ela, esse é um grande momento. E para seu estilista também. Quando eu li o comunicado de que o rei Albert queria abdicar, eu pensei, por que ainda não recebi uma ligação? E então, no dia seguinte, Matilde me ligou e perguntou, o que devemos fazer? Sei que não temos muito tempo. Eu disse, eu sugeriria a cor branca.
O branco é bem evidente e, ao mesmo tempo, atemporal, como um vestido de casamento. Uma coroação é um momento que ficará registrado por toda a eternidade. Os tempos dos trajes reais exuberantes se foram. Hoje o lema é chamar atenção sem ser inoportuno. Encontre algo que sirva para todas as ocasiões. Quando o assunto é esse, Vermeulen é um mestre. Ele vem aconselhando a rainha desde 1999. No começo de cada estação, a rainha vem para ver a nova coleção. Junto de sua secretária, nós analisamos o diário oficial e as visitas de Estado. Nós fazemos listas 2 vezes ao ano, dependendo da ocasião e da viagem. Em março de 2019, o destino foi a Coreia do Sul. 17 eventos e 5 dias. Após um voo noturno de 11 horas, veio a primeira missão, uma cerimônia de boas-vindas em Seul. Uma breve viagem até o hotel para trocar de vestido. Após isso, uma cerimônia de chá tradicional. As boas-vindas oficiais do presidente da Coreia. Comemoração no Memorial de Guerra das Coreias. Uma visita a uma aula de piano. Uma performance belga em Seul. E então os assuntos internacionais da Unicef sobre mudanças climáticas. Songdo, uma cidade inteligente. E, além de tudo isso, uma reunião com o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Foi ele quem a convenceu a se tornar uma representante da ONU. Eu aproveito esta oportunidade para homenagear Vossa Majestade. Uma salva de palmas. A Organização das Nações Unidas sabe quão valiosa ela é. Isso é tudo o que procurávamos. Não apenas alguém famoso, mas alguém que pudesse falar sobre os problemas e que tivesse integridade para atrair novas parcerias. Eu acho que esta plataforma em particular é atualmente uma maneira incrivelmente útil de auxiliá-la em seu trabalho. Tenho certeza de que ela terá muitas outras plataformas onde ela poderá trabalhar, pois ela é competente. Suas aparições mundiais são preparadas em seu escritório em casa. Suas funcionárias mais próximas são ex-diplomatas. Madame Fostier, a mão direita da rainha, e Madame Franquinet, representante especial do desenvolvimento sustentável. Nossa visita depois de amanhã à Universidade de Gante é sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Matilde foi ao Quênia em junho de 2019 em nome da Unicef. No primeiro dia, a rainha visitou um campo de refugiados. Será em uma terça-feira. E uma surpresa, a princesa herdeira Elizabeth a acompanhou pela primeira vez. No local, elas distribuem suprimentos para os refugiados do Sudão e da Somália. Nós temos outro projeto interessante, uma escola de futebol. Futebol não é o forte da rainha, mas ela está aqui para apoiar as crianças refugiadas que estão constantemente viajando desacompanhadas. Próxima parada, os Maçais. A ideia para esta visita é que a rainha converse com os mais velhos da vila. Ela quer dar apoio a autoridades que estão lutando pelos direitos das crianças e das mulheres. A educação das meninas, diz ela, tem influência direta em famílias e seus ambientes. É sobre unir nossa família humana. É isso que ela faz. Eu sei que poderemos ser julgadas por viajar de avião, especialmente hoje, quando estamos buscando ações climáticas para diminuir emissões, mas estas são compensações pelos retornos que você ganha por pessoas serem parte da ODS e aprofundando os resultados que gostaríamos de ver na vida das pessoas. A rainha não pode se envolver na política. Expressar uma opinião política não é permitido, isso é responsabilidade do governo. O vice-primeiro-ministro Decaux também é ministro da Cooperação ao Desenvolvimento. Às vezes ele acompanha a rainha mesmo que raramente alguém note.
É muito marcante ver que no momento em que você visita um campo de refugiados ou um projeto em Gana, por alguns minutos você não existe mais como uma pessoa. Eu notei isso algumas vezes porque ela é um ímã que atrai as atenções. Aconteceu algumas vezes de os seguranças me empurrarem contra as paredes e eu tive que dizer: eu ainda estou aqui. Nunca vi isso como um problema, pois acho que ela é uma boa pessoa no que ela faz. Posso apresentá-los o vice-primeiro-ministro? E com apenas uma frase, ela resolve tudo. Por sua dedicação ao trabalho humanitário e sociopolítico, a rainha recebeu o Prêmio Alemão de Sustentabilidade em 2017. Há críticos na Bélgica, opositores da monarquia, que a acusam de assumir papéis políticos que não estão na Constituição. Mas existem áreas cinzentas onde a rainha pode arriscar tomar uma iniciativa. E é aí que ela atua. Melhorar as condições de vida das pessoas socialmente vulneráveis em seu próprio país é o foco do fundo da Rainha Matilde. Há também um prêmio concedido todos os anos. Ninguém deveria ser deixado para trás, seja na África ou nos subúrbios de Bruxelas. É nisso que a rainha acredita. Há uma família com 4 crianças de 17, 16, 13 e 10 anos que são bem musicais. Eles querem tocar algo. Quase a mesma idade dos meus filhos. Quais suas idades? 17, 16, 13 e 10. Quase a mesma idade. Nenhuma família real pode evitar a foto de Natal obrigatória. Mas parecer uma família perfeita não é o suficiente atualmente. A rainha sabe disso. É uma enorme responsabilidade. Não é apenas sobre si mesma. Você é uma projeção do que você pode ser para garantir que a vida das pessoas está melhor e que você pode acabar com o sofrimento humano, pelo menos fazer a sua parte nisso. Esse é um trabalho vitalício para ela. Profissão rainha não é apenas um trabalho, mas uma vocação. Eu acho que ela pode fazer a diferença e que ela pode realmente abrir a mente das pessoas a respeito de assuntos mais complicados. Ela conscientiza as pessoas e as faz entender que é um problema e que nós todos temos um papel a cumprir. L'union fait la force. A união faz a força é o lema da família real belga. E de Matilde também.